Olá, hoje vamos falar sobre algumas doenças que me foram solicitadas e mandadas para o meu e-mail pessoal. Temos vindo a responder às mensagens que chegam à Fernanda, hoje vamos responder às que me chegaram a mim. Vamos dar continuidade a este falar destas doenças, que é realmente uma situação que tenha tido algum interesse por parte de quem nos ouve. Então, Fernanda, a primeira coisa que me perguntaram foi sobre o zumbido nos ouvidos. O que é que a Fernanda e a astrologia têm a dizer sobre o zumbido nos ouvidos? Ok. Então, esta doença pode ser interpretada como um sinal que a pessoa está a receber mensagens, informações, inspirações de um nível mais elevado. Mas ressalvo aqui que é importante que estar atento a que pode ser um sintoma de outro problema de saúde. Mas, astrologicamente, esta doença tão limitante, está relacionada com o planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta, é o mensageiro dos deuses, portanto, ele quer trazer alguma mensagem. Está muito relacionado com a comunicação. Saturno, porque numa das suas dinâmicas fala de restrições, portanto, e o zumbido pode trazer algumas restrições para a vida das pessoas. E, por fim, está relacionado com o signo de Gêmeos, que fala da comunicação em geral. Ahm, o signo de Gêmeos também está relacionado com tudo o que é duplo no nosso corpo, portanto, dois ouvidos, Dos não é? ouvidos? Claro. E, e a Maria José, como é que interpreta esta Então, a doença? pessoa que tem este zumbido constante nos ouvidos é aquela que tem muito barulho mental, tem uma cacofonia na cabeça, ou seja, ela não para, não sossega, tem sempre numa atividade. Se perguntar a esta pessoa, vai ver que ela tem dificuldade em parar, em sentar-se, em fazer uma meditação, em não fazer nada. O chamado dolce far niente. A pessoa tem muita dificuldade em parar. Então a atividade mental está constantemente. E isto realmente também compartilho dessa visão que é a intuição dela está a querer falar. Mas ela, por essa atividade mental constante, ela não se permite ouvir a intuição dela. Às vezes acha que tem uma intuição, mas não é, é apenas o ego falar, porque ela não se permite relaxar, sossegar, parar para ouvir a sua intuição. Qual é o estado mental constante a fazer barulho? Esta pessoa precisa de aprender a meditar, a relaxar, ou então, se não quiser fazer nada disto, porque há muita gente que também não gosta de fazer nada disto, apenas não fazer nada. Não fazer nada. Olhar para sentar-se no sofá e dizer, agora vou só respirar. E o ar entra e o ar sai, o ar entra e o ar sai, e isto vai ajudá-la a que este barulho seja diminuído na sua cabeça, este barulho mental, porque nada mais é que um barulho mental e a intuição a gritar para ser ouvida. Sim, compartilhamos da mesma opinião, sobre o zumbido nos ouvidos. Tem aqui mais uma solicitação que é unhas fracas. A astrologia, o que é que diz sobre unhas fracas? Ora, muito bem. Unhas fracas, quebradas, com cortes, a pessoa, por norma, tem pensamentos um bocadinho destrutivos, palavras negativas que estão a contaminar a sua vida e contaminam as unhas. Isto de uma maneira muito simples, não é? Astrologicamente, esta doença está relacionada com o signo de Capricórnio. Capricórnio, para além da estrutura óssea, também as membranas duras, que não sei, pode ser uma definição das unhas, também é da responsabilidade deste signo. E a Maria José, como é que vê as unhas fracas? Então, quem tem as unhas fracas é, em geral, uma pessoa extremamente perfeccionista. E ela é tão perfeccionista ao ponto de achar que consegue fazer tudo melhor sozinha que acompanhada. Esta pessoa não se permite ser sequer ajudada, que ninguém vai fazer tão bem como ela. Na mente da pessoa que tem unhas fracas, só ela faz perfeito.
Só ela faz bem. Mesmo que alguém me ajude, nunca fará como eu. Eu é que faço bem. Este perfeccionismo, é tipo agarrar a vida de uma forma tão dura que lhe parte as unhas, que deixa as unhas muito sensíveis, deixa as unhas muito moles. Esta pessoa precisa perceber que a ajuda do outro também é bem-vinda, que o outro pode fazer uma parte, eu posso fazer outra, e que esse perfeccionismo não existe. Este perfeccionismo, quem busca a perfeição segue alguém para a morte. Sistemicamente, a perfeição não existe. Quem diz eu gosto do perfeito, quem busca constantemente ser a mãe perfeita, a filha perfeita, o irmão perfeito, esta pessoa segue uma lealdade familiar que já morreu, alguém que já morreu do seu sistema familiar e ela segue inconscientemente, claro que isto é tudo de uma forma inconsciente, mas segue um familiar para a morte, porque a flor, quando fica perfeita, logo a seguir ela morre. É assim como nós na vida, quando nós buscamos essa perfeição, é exatamente quando eu estou a fazer uma terapia, quando a pessoa me diz que mas eu gostava de ser uma mãe perfeita ou uma esposa perfeita, eu preparo aquilo e digo, vamos lá ver quem é que está a seguir, qual o seu familiar que já faleceu e que você quer seguir atrás dele e não se permitir estar na vida plena. Depois também há outra coisa na unha que faz com que ela seja fraca, que é o roer a unha. A pessoa que rói a unha é aquela que na infância não se sentiu protegida por quem a deveria proteger. Pode ser os pais, pode ser o professor na escola, pode ser os tutores, mas quem a deveria proteger não a protegeu. Então ela, com aquela, não diria raiva, que é capaz de ser um bocadinho pesado, mas uma mini raivazinha, ela acaba por roer as unhas como chateada que ficou por essa pessoa não a proteger. Eu só queria acrescentar aqui algo, porque quando diz que a perfeição, quem segue a perfeição está a dizer não à vida. Uma das minhas professoras de astrologia mais querida, ela dizia: o universo é imperfeito, e todos nós devemos aceitar a nossa própria imperfeição. É assim mesmo, não é? E Né? a parte da perfeição está muito ligada com o signo de Capricórnio, que é um signo que quer tudo direitinho, certinho e muito organizado, a tal perfeição. Que não Acho existe. exatamente que não existe. Nós somos perfeitos e imperfeitos. Dentro da nossa imperfeição somos perfeitos, mas é dentro da nossa imperfeição. Quem quer ser perfeito, seja naquilo que for, pare, pense e quem é que eu estou a seguir do meu sistema familiar que já partiu, algum ente querido que eu gostava muito, que eu quero segui-lo para a morte. Isto é o alerta que eu deixo para quem quer ser perfeito, quer tenha unhas fracas ou não, mas para quem está sempre a buscar essa tal dessa perfeição, dessa dita perfeição, que depois é perfeição aos meus olhos ou aos olhos dos outros, nunca será, não é? Mas assim é, assim é. Ok, vamos então a passar à obstipação. Foi outra das doenças que me solicitaram. Obstipação. O que é que a astrologia tem a dizer sobre a obstipação? A obstipação, a pessoa não quer dar algo, segura, incapacidade de se soltar. O processo de cura passa muito por aprender a largar, a viver de uma forma fluida, eliminar as tensões da sua vida e deixar aquilo que já não serve. Astrologicamente, esta doença está relacionada com o planeta Plutão. Embora se trate de uma doença num órgão intestino, esta, de uma forma muito particular, está relacionada com o planeta Plutão. Né? E a Maria José, o que é que tem a dizer sobre a Então, tal como a obstipação fala, não é? Segura. A pessoa que tem obstipação é aquela que tem muita dificuldade em soltar, em largar velhas ideias, em largar velhas crenças, em largar velhas formas de estar. Ela fica agarrado àquilo que foi há uns anos atrás, a forma de estar. Imagino, eu abri um negócio há 20 anos e ele hoje tem que funcionar da mesma forma. Não vai acontecer porque são outros tempos, há outras tecnologias e esta pessoa tem dificuldade, quer em largar coisas materiais,
querem largar sentimentos antigos, velhos sentimentos, velhas crenças, velhos pensamentos. Ela tem muita dificuldade em largar aquilo que já não lhe serve mais. Digamos que é uma mochila de más coisas que a pessoa tem muita dificuldade em largar e caminhar para o novo. O corpo está-lhe a dar uma mensagem que está na altura dela largar tudo aquilo que a puxa para trás para o velho, para largar tudo isso que já não tem mais sentido, que já está obsoleto na vida e partir para novos pensamentos, para novas atitudes, novas visões de vida. Afinal de contas, agora são outros tempos. E estamos na era da tecnologia, na era de que tudo está ao clicar de um dedo e a pessoa pode perfeitamente recomeçar com umas novas ideias. Não quer dizer que vá desaprender aquilo que aprendeu, não, serve de fonte de força e sabedoria. Mas largar coisas antigas. Estas pessoas têm sempre um quartinho onde guardam aquilo que já nunca vão usar, mas está ali guardado que podem vir a usar. Sim. Em geral, quem tem obstipação guarda porque pode precisar daquilo. Então guarda. É um acumulador. Tal como os intestinos acumulam, esta pessoa acumula também. Acumula ideias na mente e acumula coisas materiais em casa, sim. Muito bem, muito bem. Então, tenho aqui outra doença que faz-me sentido, não é que alguém me tenha perguntado esta, mas como falamos de obstipação, para mim faz-me sentido falar de diarreia, que é exatamente o oposto. O que é que a astrologia tem a dizer sobre a diarreia? Então, a diarreia, naquilo que eu vou estudando, na metafísica da saúde, está muito relacionada com o excesso de análise, pessoa que dá muita importância aos detalhes. E o processo de cura passa muito pela pessoa deixar acontecer, trabalhar a serenidade, trabalhar o equilíbrio. Astrologicamente, esta doença está relacionada com três planetas. Mercúrio, que Mercúrio fala do intestino delgado, Plutão, intestino grosso, e há um planeta que tem uma palavra-chave que é o do imprevisto. Aliás, a diarreia muitas vezes surge de uma forma imprevista. As pessoas até quando estão com a diarreia evitam sair de casa porque ela pode acontecer a qualquer momento, né? Claro, Esse claro. planeta é o planeta Urano. Portanto, As traquinices. faz traquinices, não é? O imprevisto pode acontecer e a pessoa fica um bocado limitada. Estas doenças, todas elas, são muito limitadoras, na minha opinião. Maria José, como é que vê a diarreia? Então, a diarreia é exatamente o oposto da obstipação. É uma pessoa que quer largar rápido, quer que seja um pensamento, quer seja uma situação de vida, ela já está no limite dela numa situação de vida. Então, quando esta pessoa tem diarreias constantes, há algo na vida dela que ela está a precisar largar rapidamente. Peço desculpa, não é preciso largar, o corpo está-lhe a dizer que ela quer largar aquilo rapidamente. Ela Uhum. quer largar aquilo é uma diarreia contínua. Quando é uma diarreia pontual, isto quer dizer que a pessoa que não se permite ter uma ideia e raciocinar acerca dessa ideia. Ou alguém lhe dá uma ideia e ela raciocina acerca dessa ideia. Não, ela imediatamente rejeita essa nova ideia. Há uma nova ideia, imagino, fazemos um plano para uma coisa e a Fernanda dá-me uma nova ideia. Eu imediatamente rejeito essa ideia. Não avalio se ela é boa, se ela é má. Imediatamente rejeito. E o meu corpo rejeita também. O alimento entra no nosso corpo, ele cumpre um trajeto, cumpre uma função, nutrir-nos. Claro. E isto é a parte do alimento que nos faz bem. A pessoa que tem uma diarreia pontual é aquela que está a rejeitar uma nova ideia, mesmo que seja benéfica para ela. Ela está a rejeitar um alimento que poderia ser para a vida dela, qualquer coisa novo, qualquer coisa bom, mas ela imediatamente rejeita. É também aquela pessoa que não permite ouvir a opinião dos outros. Uhum. A opinião dela é assim, eu formato assim e não se permite, mas é que não é acatar a opinião do outro, é que o que o corpo pede é ouve e depois podes decidir ficar com a tua opinião da mesma e está tudo certo, mas permite-te ouvir. Esta pessoa que tem uma diarreia espontânea, aquela que às vezes acontece, não sei o que aconteceu, tive uma diarreia, ela não se permite ouvir o que o outro está a dizer e imediatamente rejeita a opinião da outra pessoa. E a diarreia pede que ouve, sossega, calma. A E tal depois é giro. serenidade, não é? A tal serenidade.
Exato. Depois permites-te fazer o que queres, mas pelo menos dá-te. Porque às vezes estas situações é como o alimento faz-nos bem. Se é uma diarreia, ele não chega a fazer nada, ele entra e sai. E um pensamento que outra pessoa tenha também nos pode fazer bem, mas nós nem o aceitamos. A pessoa com diarreia nem o aceita, imediatamente o ilumina. Então nem se permite saborear que aquilo lhe pode vir trazer e depois cabe-lhe a ela decidir se aquilo é bom, se não é bom para a vida dela e segue em frente. Mas é preciso ouvir, como gostamos que nos ouçam a nós, ouvir o outro também é muito importante. Portanto, claro. Ah, Falámos aqui de quatro disfunções, Sim. né? Uhum. Sempre com o intuito de ajudar e dar aqui uma mensagem para além da medicina tradicional, que deve ser seguida, obviamente, mas isto é Claro. um acrescento, digamos assim. Uhum, uhum, uhum. Temos aqui um bocadinho do nosso conhecimento. Já sabem que se nos continuarem a solicitar, nós sempre falaremos daquilo que nos solicitarem para falar. Qualquer coisa que precisem, tem no nosso canal os nossos contactos. Estaremos sempre ao dispor para ajudar. E obrigada por nos ouvirem mais uma vez. E foi um gosto, como sempre. Obrigada. Obrigada.